Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Olá, começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Toda quinta-feira, neste horário, aqui na OutV. Nós fazemos o programa ao vivo, embora seja uma emissora da NET. Então você poderá, a qualquer hora do dia ou da noite, acessar no site da OutV e nos assistir. Mas a gente tem esse hábito de fazer programa ao vivo, tem uma dinâmica diferente, tem um clima diferente e a gente procura fazer dessa forma aqui também na OutV. Eu quero dizer que hoje nós vamos continuar, na verdade, tratando de um assunto que a gente vem abordando aqui no Repórter Sindical, que é a relação entre democracia e movimento sindical. Sindicalismo e democracia, democracia e sindicalismo, qual é o ganho efetivo que tem os trabalhadores e o movimento com o regime democrático, né? A gente sempre compara com os períodos em que não havia liberdade, não havia possibilidade de organização, não havia liberdade de manifestação. Então, nós vamos, durante todos os 4 primeiros programas do Repórter Sindical, nós vamos tratar desse assunto. Fizemos o primeiro com o Rogério Magri, fizemos o segundo com o João Carlos Gonçalves Juruna, e hoje nós temos a alegria de receber aqui o Leonardo Severo Wechsel. O Leonardo Severo, escritor, jornalista, já trabalhamos juntos, e vai hoje falar sobre esse assunto com a gente. Léo, obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa. Eu que agradeço o espaço democrático para o debate. Eu quero falar da nossa assistente aqui, Ariane, que vai receber as perguntas, as intervenções feitas pelo chat da emissora, também pelo WhatsApp e pelo e-mail, e vai colocar as perguntas aqui no ar para a gente. Obrigado, Ariane, pela sua participação. Eu que agradeço, João Franzin. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Franzin. E boa noite a você, internauta, que nos acompanha. É muito fácil você enviar perguntas. Existem 3 possibilidades. Você pode enviar através do WhatsApp. O número é 011 99737 0067. 9737-0067. Você também tem a opção de enviar a pergunta através do e-mail repórter@agenciasindical.com.br. E você que está assistindo aí no endereço livestream.com/outtv-ao vivo, você tem a possibilidade de mandar perguntas através da tela aí do seu lado direito. Fica um chat. Você manda a pergunta que a gente lê aqui no ar. Muito bem. Leonardo Severo, eu hoje pela manhã, quinta-feira, eu fui a um ato do movimento sindical na Avenida Paulista. Lá estavam 3 centrais sindicais, a Força Sindical, a UGT e a CGTB, e também empresários do setor produtivo, que fizeram um ato importante, havia cerca de 5 mil pessoas, em defesa da indústria e também em defesa dos empregos. Eu digo que este ato só pôde acontecer porque nós vivemos num regime democrático. Na época da ditadura e sobretudo nas épocas mais duras do regime militar, para fazer uma reunião, qualquer reunião com mais de 10, 15 pessoas, precisava ir na delegacia e pegar o alvará com o delegado de polícia. Isso mudou. Então, Leonardo, eu queria primeiro saber de você qual é a relação que você vê entre sindicalismo e democracia, que ganhos têm os trabalhadores com o regime democrático. Bom, eu gostaria de conversar com os internautas com base em 2 experiências bastante recentes que eu tive, né? Uma na Guatemala, onde o índice de sindicalização é de 1,6% na esfera privada e de cerca de 2,8% na rede pública, o que faz com que efetivamente os trabalhadores não tenham nenhum espaço, por assim dizer, para que os represente e garanta os seus direitos. Então, os trabalhadores têm um vínculo totalmente precarizado, as jornadas de trabalho são imensas, os abusos patronais são de toda a ordem, não há o mínimo de garantia para as mulheres, para a juventude. No Brasil, nós temos cerca de 30% de sindicalizados. E isso permite um diálogo muito maior com a sociedade, que faz com que o movimento sindical não seja apenas uma referência para os trabalhadores na hora de defender os seus empregos, seus direitos, seus salários, mas também, em muitos pequenos municípios, seja a principal referência da sociedade, do movimento social, no sentido de garantir direitos e conquistas. Então,
eu traço esse paralelo em uma sociedade democrática como a nossa, uma sociedade ainda ditatorial como a guatemalteca, onde a sociedade não tem vez, para demonstrar a importância que tem a organização sindical, a importância que tem nós termos entidades representativas que garantam direitos, que lutem pelo espaço para o conjunto da sociedade. Realmente nós termos espaço para elevar a voz, para denunciar mazelas, como tu bem colocou, Franzinho, hoje, uma manifestação que denuncia o absurdo aumento de juros, que condena a especulação financeira, que defende mais recursos para a produção, isso só pode existir efetivamente num governo, num país, num regime democrático. Então, ela tem um vínculo total. Um país, vou dar um outro exemplo extremamente nefasto, os Estados Unidos, né? Onde o movimento sindical não pode colocar a cabeça para fora. Para te montar um sindicato, e eu sou assessor de Relações Internacionais da CUT, a CUT está ajudando agora o Sindicato dos Bancários dos Estados Unidos a se erguer. Hoje, o índice de sindicalização dos Estados Unidos é menor do que 10%. O sindicato vai ser organizado, precisa de 50% mais um dos trabalhadores. Os patrões filmam, demitem, e aí as categorias acabam não tendo espaço. Sim. Ao não terem espaço, ao sindicalismo não ser referência, a sociedade fica totalmente vulnerável aos desmandos. Então, eu acho que daí a importância da gente fazer essa reflexão. Leonardo, o Léo, escritor, eu quero mostrar daqui a pouco o livro A CIA contra a Guatemala, Movimentos Sociais, Mídia e Desinformação. Ele vai falar um pouco sobre esse livro também. Eu até fui ao lançamento recentemente aqui em São Paulo, li o livro, uma série de reportagens, textos muito bons e mostram a realidade que a gente às vezes até se desacostuma de ter uma interferência, uma repressão do segmento patronal, de uma potência estrangeira, da CIA agindo diretamente dentro de um pequeno país. O Léo daqui a pouco fala a respeito disso. Leonardo, agora, a democracia, até a UDR vai falar que é democrática, até o DEM fala que é democrática, até a Opus Dei fala que defende a democracia. No abstrato, eu até acredito que defenda. Agora, você citou, ninguém aqui duvida de que, do ponto de vista jurídico, os Estados Unidos, o Estado norte-americano é um Estado democrático, né? Agora, não basta existir a democracia formal, é preciso ter os instrumentos que garantam ao movimento sindical a sua organização. Então, aqui no Brasil, a partir de 88, nós não precisamos mais pedir, digamos, autorização efetiva para o Estado para organizar sindicatos. Nós também não precisamos pedir autorização para qualquer autoridade policial, do judiciário, para realizar assembleias, ou passeatas, ou atos. O movimento sindical também tem uma lei de greve, mas não é uma lei que amordaça, como se amordaçava no passado, na época da ditadura, as lutas dos trabalhadores. Ou seja, é preciso construir um arcabouço jurídico, uma série de proteções para que o movimento se exerça, ele possa existir e possa cumprir seu papel. Então, estou dizendo isso porque não é só discussão abstrata, senão democracia, beleza. Sim, mas aí eu chego onde com essa democracia? Não é? Não, e principalmente discutir, e hoje está em voga, até onde vai a democracia se o que manda, na verdade, no conjunto dos partidos, acaba sendo uma intervenção do poder econômico, né, sobre as candidaturas. E no Estado do poder financeiro. E que acabam moldando, ao indicarem as candidaturas de presidente a vereador, esses interesses externos dos grandes cartéis, como a gente está vendo agora, das grandes construtoras, né, ou dos bancos, ou das transnacionais, acaba interferindo na lógica democrática de uma forma perversa, o que faz com que muitos governantes, ao assumirem, rasguem os compromissos assumidos e comecem a adotar uma outra pauta que não é a pauta pela qual foram eleitos. Não foi a pauta aprovada na urna. Ou seja, a partir disso começa a haver uma ruptura do processo democrático, porque as pessoas, na medida em que elegem um candidato, têm uma expectativa de que ele corresponda
ao programa pelo qual se comprometeu. E ele não adota esse programa e passa a adotar o programa do adversário, ou dos grandes meios de comunicação, ou dos grandes patrocinadores, inclusive do outro candidato, e isso pega muito mal para a democracia e, como tu bem colocou, as pessoas começam a discutir o que é ou não uma democracia real ou uma democracia fictícia. No meu entender, quando um governo ou quando parlamentares descumprem o Tratado das Urnas, descumprem o desejo expresso pelo eleitorado e passam a não corresponder mais com as aspirações, infelizmente, eles estão fazendo um desserviço para a democracia e abrindo o caminho para serem substituídos. Essa é a necessidade, eu acredito. Perfeito. Leonardo Severo, nós vamos falar daqui a pouco sobre o seu livro, falar sobre a Secretaria de Relações Internacionais da CUT, que papel que exerce, que tipo de função desempenha, quais são as suas articulações, né? A sua ação em âmbito internacional, não é só aqui na América Latina. Daqui a pouquinho, porque agora nós vamos chamar o Sebastião Soares, é diretor da nova Central Sindical do Trabalhador, diretor de formação, e ele vai mandar um recado aqui como nosso correspondente. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Pois então, boa noite, João Franzin. Boa noite, internautas. Estamos falando aqui do ciclo de debates da nova Central Sindical de Minas Gerais. Hoje, a central com o maior número de filiados do Estado. E numa luta aqui na construção de uma formação sindical voltada para a emancipação, mas primeiramente voltada para as ameaças significativas que temos nesse momento. A PEC 369 em tramitação, que desmonta a estrutura sindical, é a PEC 314 e o PL 870, além do PLC 30 que tramita no Senado Federal. Então nós estamos trabalhando na busca de construir a unidade da central para enfrentar essas lutas que são definitivas do ponto de vista das perspectivas para os trabalhadores, para as trabalhadoras e para o movimento sindical. Parabenizo pelo seu programa, parabenizo pelo trabalho e temos que agradecer esse espaço para alertar todos os do movimento sindical, todos aqueles das lutas sindicais de trabalhadores. Temos ameaças graves sobre a organização sindical brasileira e é preciso muita unidade e muita compreensão para superarmos os desafios que temos pela frente. Muito obrigado. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito bem, falou com a gente o Sebastião Soares, dirigente sindical, professor, sindicalista muito culto, muito politizado, experiente e que investe muito na formação, tem uma compreensão da importância de ter uma formação para os dirigentes, não dá só uma carteirinha de diretor para o sindicalista, ser feito um doido correndo atrás do prejuízo, não, tem que ter formação, da qualificação política, da conhecimento técnico, conhecimento jurídico, e o Sebastião investe muito nisso, eu parabenizo porque ele tem a disposição de correr o Brasil inteiro, dando cursos, eu admiro quem tem essa disposição, esse vigor físico e digamos, intelectual de fazer esse trabalho. Sebastião, muito obrigado. E eu volto com o Leonardo Severo. Léo, você assessora a Secretaria de Relações Internacionais da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. E você trabalhou muito tempo com o João Felício, que hoje preside a Confederação Sindical Internacional. Que trabalho realiza essa secretaria? Que efetividade tem esse trabalho? É mais digamos assim, um trabalho diplomático? É mais uma coisa de relações públicas e relações políticas? Ou há parcerias efetivas, há apoios concretos às lutas? Como é que se dá esse trabalho? Então, há um acúmulo efetivo da CUT ao longo desses seus 25 anos no relacionamento com as centrais sindicais do conjunto dos países, né? Na América Latina, na África, na Ásia, na Europa. Mais recentemente, eu, por exemplo, representei a Secretaria de Relações Internacionais, fui observador num caso bastante conhecido no Paraguai e que tem referência para todo
os movimentos de trabalhadores rurais na América Latina, que é o caso de Curuguatã, que foi o que possibilitou o golpe contra o presidente Fernando Lugo há 3 anos atrás. O que é Curuguatã? Existia um acampamento, um assentamento em Marinacuê, no município de Curuguatã, onde os trabalhadores sem terra resistiam defendendo a reforma agrária numa área pública. Sim. Essa área estava em litígio. Objetivamente, o antigo proprietário, entre aspas, um dos donos, entre aspas, começou a questionar o Estado sobre a posse dessa terra. Tá. E solicitou que os trabalhadores fossem jogados para fora, fossem despejados. Há uma ação militar, são enviados 324 soldados, ali haviam cerca de 60 pessoas, 30 homens e o resto mulheres e crianças e idosos, e há um conflito, onde morrem 6 policiais e 11 camponeses. Menos de uma semana depois, devido a esse conflito, o presidente Fernando Lugo é deposto sob a argumentação de que ele teria sido conivente Sim. com a ação do Sem Terra. Eles usaram como pretexto. Usaram como pretexto. Qual é a realidade? Algo muito similar ao que ocorreu em Ponte Laguno, na Venezuela, onde comprovadamente franco-atiradores denunciados pelos movimentos sociais venezuelanos da CIA mataram não apenas manifestantes chavistas, como opositores para forçar uma conflagração e virar um pandemônio para justificar a deposição. Para criar o caldo de cultura. Para criar o caldo de cultura para a deposição do presidente Chaves. Também em Curuguatã nós tivemos o principal responsável pela negociação, que era irmão do chefe da guarda presidencial, e o principal representante dos camponeses, baleado enquanto negociavam. Eles foram mortos. Após eles serem baleados, começa um tiroteio onde ocorre essas mortes e deixa dezenas de feridos. Ou seja, os movimentos sociais do Paraguai denunciam que houve uma intervenção externa, Sim. provavelmente da CIA, provavelmente de mercenários, a soldo do latifundiário, que tinha um vínculo bastante estreito com a ditadura do Stroessner, para que houvesse essa deposição. Estou colocando esse exemplo porque dialoga com a situação não apenas do Brasil, como do conjunto da América Latina. Ou seja, trabalhadores sem terra que lutam por justiça veem sua movimentação, sua mobilização sendo criminalizada e o protesto sendo criminalizado. Enquanto os trabalhadores que são vítimas hoje estão sendo julgados, podem pegar até 30 anos de prisão pela morte dos policiais, nenhum único policial está sendo julgado pela morte dos camponeses. Pior, a promotoria, que tem um vínculo estreito com a ditadura do Stroessner, como eu falei, que governou durante mais de 30 anos o Paraguai, quase 40 anos o Paraguai, esse promotor, ele corresponde de fio a pavio aos interesses das transnacionais, aos interesses da Monsanto e aos interesses desse que se diz proprietário. Sim. Então, houve uma ação onde os camponeses não tinham armas para ter matado os policiais. Tinham foices e facões, apareceram policiais assassinados com bala de FAL, de fuzil. Os camponeses não dispunham de helicóptero. O helicóptero quem dispunha era a polícia para fazer a filmagem do acampamento e que deu as coordenadas de como que deveria entrar a tropa. Essas filmagens desapareceram. Os policiais dispunham de cavalaria, capacetes, granadas e um armamento desproporcional. Isso nada foi julgado, isso a promotoria abandonou. Sim, sim. E
tenta argumentar que os camponeses fizeram uma emboscada. Então, nesse momento que há toda essa pressão para que trabalhadores sejam incriminados, nós fomos observadores internacionais, no caso eu comecei representando a CUT, acompanhar o caso e damos maior dimensão, porque, obviamente, como a CUT tem relação com a Confederação Sindical das Américas e com a Confederação Sindical Internacional, essa denúncia ganhou um peso maior, no sentido de que aqueles companheiros não ficassem isolados. Massacrados, né? Da mesma forma, hoje, a CUT lançou uma nota, já havia fazendo várias ações de solidariedade ao Haiti, ajudando a reconstrução de prédios, de sindicatos no Haiti. Aqui também estamos cobrando das autoridades que os 6 haitianos que foram baleados sejam, de alguma forma, haja uma ação de proteção do Estado brasileiro. E que o Estado também seja responsabilizado, porque eles foram em 2 locais onde não foi prestado socorro, né? Sim. Então, nós achamos que esse tipo de acompanhamento para lutar contra a impunidade, para ampliar a solidariedade, para lutar pelo que existe de melhor em nós, no sentido da humanidade das pessoas, são ações que a CUT leva, como a que eu te falei, de ir até o Sindicato dos Bancários, por exemplo, lá nos Estados Unidos, auxiliá-los a organizar a sua ação sindical. No caso da Guatemala, ajudar o sindicalismo guatemalteco. Nós estamos trabalhando 3 vídeos sobre as relações do sindicalismo guatemalteco, sindicalismo hondurenho e de El Salvador, no sentido de valorizar a negociação coletiva, de lutar contra os abusos patronais, e sempre levando a experiência do sindicalismo brasileiro, que, como o companheiro da Nova Central falou, sobre a importância da unidade das centrais, reforçando sempre esse vínculo, né? Que eu acho que é o melhor legado que a gente pode dar. Perfeito. É importante que o Léo faça essa explanação, às vezes ela parece até um pouco longa, mas ela é didática. Porque o movimento sindical, é claro, ele atua dentro de padrões. O padrão principal é defender emprego, é lutar por salário e combater as más condições de trabalho. Esse é o padrão clássico da ação sindical. Agora, essa solidariedade e essa troca de experiência e levar, digamos, o apoio de um país, porque o Brasil, perto desses países aqui da América Latina, da América Central sobretudo, o Brasil é uma potência, o Brasil é um país grande, né? É um país rico até perto da maioria desses países, e tem um movimento sindical estruturado. Então é importante que a CUT e as outras entidades, através das suas representações internacionais, leve a experiência, leve a orientação e leve o apoio efetivo. E no caso dos haitianos, Leonardo, a nossa solidariedade a esses irmãos que vieram aqui buscar uma pátria, uma segunda pátria, como fizeram meus antepassados italianos, camponeses italianos, vieram para cá e foram e acabaram se estabelecendo aqui, etc. É preciso ter apoio das pessoas, da sociedade e apoio do Estado. O Estado não pode se omitir, e se houver a omissão do Estado, nós temos que denunciar, porque ele tem que cumprir o seu papel. Eu quero agora passar para a Ariane Soares, para ela nos falar sobre as participações dos nossos internautas, telespectadores. Chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp de Nelson Salazar Diogo, ele é consultor sindical. A pergunta é a seguinte: as novas gerações não têm ideia do que era fazer sindicalismo durante a ditadura. Como informar, esclarecer e mostrar que na democracia se pode organizar, articular e avançar? Eu acho muito importante isso que o Franzin falou sobre o companheiro de Minas, sobre o investimento na formação, né? Eu acho que essa é uma questão chave, porque muitas vezes tu tem dirigentes que têm uma excelente relação dentro da fábrica, dentro do local de trabalho, mas que não têm formação política, ideológica, vivência para seguir em frente. Daí a importância dos sindicatos terem esse resgate histórico da memória, porque é isso que dá base, isso que dá chão para as pessoas fortalecerem as suas convicções. Sem nós termos claro o nosso passado, né? Sem nós termos claro, por exemplo, no Brasil, a luta que foi o Getúlio estruturar
o nosso parque produtivo nacional, garantir a consolidação das leis do trabalho, as lutas que os trabalhadores desenvolveram para respaldar essas ações, né? Colocar o empresariado contra a parede muitas vezes quando não queriam corresponder a esse interesse, ou seja, para não deixar que a lei ficasse letra morta. Então, eu acho que é muito importante, essa pergunta cabe bem. As novas gerações, elas têm que ter o acesso a essa informação. Por isso também é importante que os sindicatos não apenas invistam na formação das suas lideranças, como também nos seus materiais, no seu jornalzinho, na sua página na internet, façam esse resgate, façam esse link, como a gente fala, né, entre passado e presente, para que a gente tenha um futuro melhor. Perfeito, obrigado, Leonardo. O Eduardo me avisa que é uma reportagem. Eu quero até explicar essa matéria. É uma reportagem do movimento sindical do PDT. Alguém poderá perguntar, vocês são do PDT? Não, nós somos do movimento sindical. E todos os partidos que tiverem organizarem seus movimentos sindicais e trabalhistas no âmbito das agremiações e quiserem divulgar suas ações aqui, porque são do campo sindical e do trabalho, nós divulgaremos. Eu, em razão das minhas atividades profissionais e pela simpatia que tenho pela ideia do trabalhismo, todo mundo que me conhece sabe que é assim, eu estive lá acompanhando esse importante evento que elegeu uma direção estadual. Defender a democracia e avançar nos direitos. É inspirado nessa bandeira que o PDT, Partido Democrático Trabalhista, estrutura o seu movimento sindical. Na última sexta, dia 7, durante o congresso do partido, foi eleita a direção do movimento no estado de São Paulo. O primeiro presidente será José Pereira dos Santos, dos Metalúrgicos de Guarulhos e dirigente da Força Sindical. E esse é o objetivo dentro do PDT, levar as bandeiras adiante, é o objetivo do movimento sindical, sempre construir na base social desse partido aquilo que é melhor para os trabalhadores, e eu estou aqui para ser mais uma peça para ajudar nessa construção. Nós vamos construir o nacional e vamos participar e vamos construir uma proposta viável para o Brasil. É a proposta que realmente o Jango não conseguiu concretizar, mas nós temos valorizado a democracia e levar adiante essas bandeiras. Durante o Congresso foi aprovado o documento valorizando o trabalho, nacionalismo, soberania e principalmente a democracia. A democracia é compromisso inalienável e inarredável de todos aqueles que querem uma convivência cidadã, igualitária e justa. Para nós que defendemos o trabalho e a soberania nacional, a questão da democracia é aquela parte essencial de valorização efetiva do trabalhador. 5 centrais sindicais estavam presentes: Força, UGT, CTB, Nova Central e CSB. O movimento reúne diversas categorias. A sua oficialização agora é resultado do esforço de anos da militância da legenda. Lupe, para um partido trabalhista como o PDT, é fundamental ter um movimento sindical organizado, não é? É a nossa alma. Sem ter um partido trabalhista, com a nossa história, com a nossa natureza, um movimento sindical forte, o partido não é forte. Então eu estou muito feliz de ver que está bem movimentado, tem representação de todo o estado de São Paulo e estamos preparando aqui o nosso Congresso Nacional, que vai ser dia 24 de agosto. Um dia muito importante para a história do trabalhismo, que foi o dia de suicídio de Vargas, onde ele impediu com o seu ato de coragem um golpe que estava sendo preparado. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar pela AltV. Nós estamos aqui nesses 4 primeiros programas debatendo a questão, a relação entre democracia e sindicalismo, o que ganham os trabalhadores com o regime democrático e porque o que esperam, o que os trabalhadores esperam, nós já sabemos, porque na época da ditadura, além da repressão política, da supressão das liberdades individuais, o arrojo salarial era uma política oficial do Estado, através dos decretos-leis de arrojo salarial, teve até a greve geral em 83 contra os arrojos salariais, que isso demandava muitas lutas dos trabalhadores, porque havia da parte do regime a clara disposição de arrochar os salários. Bom, o salário mínimo miserável que nós temos até hoje tem a ver também com aquela época. Leonardo Severo, você
Fala um pouco desse livro, rapidamente, por favor, sei que é exigir muito. É claro que se ele diz a CIA contra a Guatemala, movimentos sociais, mídias e desinformação, o título já é autoexplicativo. Digamos que alguém queira comprar, alguém queira conhecer mais esse livro, como é que faz? Nós fechamos uma parceria com a editora Expressão Popular, então dá para ser comprado pelo site da Expressão Popular, todo o Brasil, o preço é R$20, está havendo uma excelente... além das expectativas, repercutiu, né? Redes sociais, muita repercussão. Bastante repercussão nas redes sociais. Estou fazendo um lançamento agora na semana que vem no Rio Grande do Sul, na outra semana em Minas Gerais. Está repercutindo principalmente porque faz uma reflexão sobre essa questão da importância da defesa da democracia e da questão da nacionalidade. Entendi. Houve um golpe contra o regime democrático e nacionalista do Jacobo Arbenz, em 1954, que contrariou os interesses de uma poderosa transnacional norte-americana chamada United Fruit, que fazia do país uma república bananeira, onde praticamente tudo, dependia dos interesses, efetivamente, da direção dessa empresa. E o governo do Jacobo Arbenz, na medida que nacionaliza as terras ociosas e que compartilha com cerca de 500 mil de camponeses, ele dá uma outra qualidade de vida para o país. Esses trabalhadores, muitos deles eram indígenas, que pela primeira vez tinham um pedaço de chão seu, pela primeira vez deixam de ser escravos, por assim dizer. E esse aumento da autoestima, que não é algo abstrato, porque são pessoas que começam a ter uma terra, que começam a produzir para si, que começam a se relacionar com os demais. E isso começou a contaminar o conjunto da América Central, particularmente a Nicarágua, onde havia uma ditadura pró-norte-americana, né? E Honduras. E esses regimes começam a pressionar, junto com os Estados Unidos, para que houvesse uma mudança de regime. Então, não por acaso, dois irmãos, um era o secretário de Estado norte-americano e outro era o chefão da CIA, os irmãos Dulles, atuam para derrubada do Jacobo Arbenz. Começa uma invasão por ar, bombardeio, morre muita gente. É a primeira vez que o Che tem a noção do que é o imperialismo. Então o livro fala sobre as medidas, nacionalidades adotadas, sobre as ações que gerou, as reações que gerou do ponto de vista dos Estados Unidos, das elites locais, como as agências transnacionais de informação manipularam para vender a imagem de que era um governo inoperante, que era um governo que fazia o jogo de Moscou. A gente estava na Guerra Fria, havia um peso grande, os Estados Unidos havia matado centenas de milhares em Hiroshima e Nagasaki com a bomba atômica 9 anos antes. Aviões começam a sobrevoar a Guatemala e começa a haver um risco, por assim dizer, uma intimidação. A partir disso, o Arbenz, na minha avaliação, se ilude de que, entregando o poder a uma figura que era parte do esquema norte-americano já para ser deletado, para ser expurgado, tudo iria ficar bem. Ele abre mão, quando vê que o golpe vai se consolidar. Os Estados Unidos tira essa figura, coloca um outro no seu lugar e começa uma sucessão de ditaduras. Essas ditaduras são responsáveis por mais de 250 mil mortos desaparecidos, né? E que faz com que hoje, como eu falei no início do programa, nós tenhamos o índice de sindicalização de 1,6%, nós tenhamos as multinacionais nadando de braçada. O livro fala sobre isso. Perfeito, porque quando há uma quebra da ordem democrática, das tratativas democráticas, sobrevém um regime de força, sempre, às vezes, disfarçado, né? E as vítimas principais são os trabalhadores. Sempre assim.
trabalhadores e as suas organizações. Portanto, é fundamental a gente ter presente a importância estratégica da democracia para que as lutas dos trabalhadores, as lutas possam avançar. Leonardo, eu quero voltar a falar com a Ariane Soares, que é a nossa assistente, porque parece que há perguntas novamente de telespectadores, de internautas. E eu quero registrar que, se não me engano, o jornalista Val Gomes, da CNTM, mandou uma pergunta para a gente aqui, uma questão qualquer, e não chegou no sistema. Ficava próxima, Val, pode ser? Vamos lá? Val, você pode ter a possibilidade de mandar pelo WhatsApp. Não chegou no nosso e-mail, mas o número do WhatsApp é 997370067. A pergunta que chegou aqui no WhatsApp também é de João Carlos, contador de Pinheiros. A pergunta é a seguinte: você falou sobre redes sociais, é realmente ligado a isso. De que maneira as redes sociais vêm contribuindo para difundir informações sobre direitos sociais e trabalhistas? É fundamental, na verdade, esse trabalho que está sendo desenvolvido pelas redes sociais, porque ele quebra o monopólio da informação que vinha sendo exercido pelas grandes emissoras, que tem vínculo estreito com o capital. E num país onde nós não conseguimos ainda democratizar as comunicações, diferente do Equador, diferente da Venezuela, diferente da Bolívia e diferente da própria Argentina, que é um país que tem um peso maior, né, semelhante ao nosso. Mas foi uma luta na Argentina, enfrentar o Clarim. Foi uma grande luta, né, onde, inclusive, essa questão dos times de futebol, as torcidas organizadas se incorporaram. Hoje no Brasil é um absurdo a gente ter que ver um jogo 9h30 da noite, 10 horas da noite, depois da novela. Sim. Porque isso é o interesse da Globo, da SBT, da Record e tal. Então, foi quebrado isso e as TVs públicas começaram a divulgar os jogos, a transmitir. Olha, e tal. Interessante. Então, isso quebrou, isso do ponto de vista da audiência, né? Eu sou gaúcho, colorado e corintiano, como eu falo. Sim. Torço para o Internacional e torço pelo Timão aqui em São Paulo. Infelizmente, nós não temos, só pagando para assistir muitas vezes um jogo do Inter. Sim. Né? Porque, vamos supor, se é Inter e Palmeiras, mas tem ao mesmo tempo um outro jogo de um time paulista que dê mais audiência que o Palmeiras, as televisões desprezam olimpicamente o interesse do telespectador. Né? O que manda é o E das redes sociais? Vamos então, falar um pouco das redes sociais. As redes sociais, elas furam justamente esse bloqueio e vou dar um exemplo, o blog do Sakamoto, por exemplo, que pega bastante essa questão do direito do trabalho e tal, vão dando elementos novos, o próprio site da agência sindical, vão dando elementos para que as pessoas comecem a se inteirar das pautas que estão passando no Congresso, das pautas que estão correndo na Câmara, desde a ótica do trabalhador, e também mostrando vitórias, né? Porque hoje, por exemplo, você fala que temos que nos adaptar à crise, então ao arroxo salarial, temos que negociar por baixo, e nós temos muitas categorias que estão obtendo vitórias, que estão se levantando, que estão confrontando essa lógica, mobilizando, investindo, né, na capacidade de resistência. Então, nós temos que, na minha modesta opinião, nós temos que valorizar esses bons exemplos para estimular, para servir como alavanca e para generalizar a luta. Sem as redes sociais, isso não seria possível, porque as grandes emissoras, como elas estão vinculadas ao capital, sim. Elas querem aprofundar o arroxo, elas querem que os trabalhadores abram mão de direitos, elas querem ver o trabalho precarizado, né? Uma faz conluio com a outra. Abril demitiu centenas de trabalhadores, a Veja, que é a da Abril, logicamente não vai publicar como ela trata seus trabalhadores. A Globo não vai tratar como a Veja destrata os seus trabalhadores. Então é um jogo de compadre. As redes sociais, elas servem para furar esse esquema e colocar a realidade mais à disposição do conjunto das pessoas. Perfeito, Léo, obrigado. O Leonardo citou aqui o site da agência sindical. Eu quero citar o site também do DIAP. É muito importante, se você é trabalhador, se você é ligado ao movimento sindical,
ter acesso ao diálogo, porque ele dá muitas informações a respeito das matérias de interesse trabalhista que tramitam em Brasília. E se você é filiadão à Central Sindical ou ligado à CUT, ao GT, à Força Sindical, acesse também o site da sua Central Sindical, da Nova Central, da CTB, do Conlutas, etc., porque aí você terá, além da informação, também terá a orientação política que aquela entidade coloca nas suas matérias, no seu posicionamento. O Edu me disse que temos intervalo agora, Edu. Vamos chamar então o intervalo aqui do repórter sindical e daqui a pouco a gente volta com o Leonardo Severo para falar sobre sindicalismo e democracia, a luta dos trabalhadores no Brasil, no Paraguai, na Guatemala, enfim, a luta também do apoio que as entidades propiciam umas às outras a partir das suas experiências. O Brasil é um país da América Latina, o maior país, o mais forte, o mais influente, e o nosso movimento sindical tem uma contribuição efetiva a dar aos países vizinhos e irmãos. Vamos lá? Daqui a exatamente um ano terão início no Rio de Janeiro os Jogos Olímpicos de 2016. O presidente da Contrato, Moacir Roberto Techel Esvaldi, visitou o Parque Olímpico e demonstrou preocupação em relação às contratações que serão feitas e ressaltou a importância de se firmar um compromisso pelo trabalho decente nas Olimpíadas. Na ocasião, ele afirmou que é preciso garantir que essas pessoas tenham direito a condições dignas de trabalho. Além disso, a diretoria da Contrato defende que é preciso estabelecer as diretrizes para as relações trabalhistas em razão da realização dos Jogos, assim como a promoção de campanha relativa ao trabalho decente, com destaque para o combate ao trabalho infantil e exploração sexual. Como que o seu sindicato, sua federação, se posiciona em relação a essa questão da terceirização? Não, nós estamos contra a terceirização, vai voltar novamente a escravidão. Nós lutamos sempre para a gente trazer o que já é terceirizado, trazer junto conosco para ter o mesmo benefício que a nossa categoria tem. E hoje nós estamos vendo aí esses deputados, que já passou na Câmara dos Deputados, porque não é justo. Os trabalhadores hoje, os trabalhadores terceirizados hoje, não têm a mínima condição de trabalho. Não tem a mínima condição de trabalho, não pode nem sequer comer no restaurante da empresa. Agora, voltar à escravidão, nós não podemos deixar acontecer. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje entrevistando o jornalista, escritor, militante, ativista e meu amigo Leonardo Severo. Mas a Ariane Soares, nossa assistente, tem aqui, parece o registro de uma pergunta. Vamos lá, Ariane? Val Gomes, sua pergunta chegou aqui pra gente e é o seguinte: o mundo debate crise global, terrorismo e meio ambiente. Por que a nossa mídia só pauta a crise brasileira? Val Gomes, ele é jornalista. Sinteticamente, eu acho que eles tentam, nesse momento, empurrar a goela abaixo o ajuste fiscal, né? Então, na verdade, não é que eles pautem só a crise brasileira. Eles tentam interpretar que a saída para a crise brasileira vai ser dado com aumento de juros, com retirada de direitos, com precarização. É uma questão de defesa dos seus interesses. Como a gente está com pouco tempo aqui, vamos ser sintéticos. Eu acho que eles estão tentando pautar o governo para que adote bandeiras pelas quais não foi eleito. Projeto derrotado nas eleições, nas urnas, e agora a mídia, o Brizola já dizia, né? A Rede Globo, diz lá, francamente, que monte um partido, né? Então vai disputar as eleições e não interfira de forma espúria no processo político, querendo impor pauta a governos, a estados. Isso é uma forma espúria e tem que ser repudiada. Leonardo Severo e telespectadores, internautas que nos acompanham aqui no Repórter Sindical, na OutV, nós temos um momento de memória, que é aquilo que o Léo falou. É importante conhecer as coisas do passado, é importante conhecer as lutas, é importante saber das referências lá de trás, porque elas têm relação direta com o nosso presente e com as perspectivas com o futuro. É uma sessão chamada Arquivo Sindical. Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro.
Fundado em 14 de julho de 1980, o Centro de Memória Sindical possui amplo acervo de materiais impressos, imagens, vídeos e áudios que documentam a luta e conquistas dos trabalhadores. Seu acervo contém uma rica coleção de depoimentos de militantes sindicais gravados e transcritos no início da década de 1980. O Centro de Memória Sindical é um centro de preservação do material sindical, de divulgação da história dos trabalhadores. Todas as nossas atividades giram em torno do arquivo que a gente mantém. E também nós fazemos projetos de resgate histórico para instituições, debates, eventos, enfim, tudo que envolve a história do trabalhador e o mundo do trabalho. Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar. Hoje, batendo um papo com o nosso amigo, jornalista, escritor, ativista, militante, Leonardo Severo. E meu amigo, especialmente, isso é o mais importante de tudo. E se você gosta desse tipo de temática, sindical, mundo do trabalho, sindicalismo, essas coisas que não aparecem na grande imprensa, você pode entrar em contato com a gente, mandar conteúdo, mandar informações, propor pauta, você manda para o produção@sindical.com.br. Claro que produção não tem o tio. E você também pode mandar pelo WhatsApp. Zap, não? Falar Zap que é mais fácil. 997-370067. Leonardo, algum aspecto que a gente falou que você queira abordar do livro? Tem um telefone, um contato. Eu quero comprar esse livro aqui. A CIA contra a Guatemala. Aliás, a CIA, né? A CIA historicamente é contra todas as experiências progressistas, foi contra o Allende, né? E depois o Alvarado no Peru, sabotou a Cuba de tudo quanto é jeito. Então, onde há o governo progressista, a CIA é contra. Como é que faz, Léo, para saber mais sobre a Guatemala? E pergunto, onde que se obtém mais informações a respeito dessa ação da potência americana contra a democracia, contra os países da periferia? Na verdade, o livro ele faz um resgate de vários artigos que eu publiquei no Jornal Hora do Povo, no Brasil de Fato, nas mídias sociais, no site da CUT, no Vermelho, no site da CTB, enfim, da CGTB. As mídias sociais ajudaram muito a divulgar. Então, uma boa parte do livro, se o internauta digitar Guatemala, Leonardo Severo, vai poder ler uma boa parte do livro. O livro tem uma apresentação do jornalista Paulo Canabrava, né, meu amigo também, escritor, grande veterano, batalhador das causas nacionais e internacionais. E o que eu considero bastante importante nesses artigos que eu escrevi é que eu cito uma farta literatura, né? Existe um livro particularmente que eu acho que é da Unesp, que se chama A Revolução Guatemalteca, que é muito interessante, que eu recomendaria também para os internautas lerem. E há um livro do Galeano, né? O Veias Abertas da América Latina. Tem as Veias Abertas da América Latina e tem um outro que o Galeano escreveu especificamente sobre a Guatemala. Não sabia. Especificamente sobre a Guatemala, o Galeano esteve lá ouvindo bomba, levando bomba na cabeça. Os aviões sobrevoando, ele foi entrevistar lá os guerrilheiros. O livro, o que eu acho que é importante de resgatar para fazer um paralelo, é o porquê da intervenção estrangeira, né? O porquê da intervenção dos Estados Unidos no nosso país. Porque objetiva impedir o nosso desenvolvimento autônomo, impedir o nosso desenvolvimento soberano, impedir a consolidação de mercados internos fortes, impedir a integração latino-americana, impedir o diálogo social, ou seja, criam obstáculos para que nós sejamos cada vez mais dependentes do grande irmão do norte. Todas as alternativas autônomas e soberanas que teve a nossa região, o nosso continente, foram totalmente detonadas, tanto do ponto de vista aberto, né, do ponto de vista do governo, com ações
econômicas, políticas, ou mesmo militares, ou sabotagens. Sim, né? sim. Ou sabotagens, em todos os planos. Então, o livro, ele demonstra a necessidade de nós termos, diferente do que essa Agenda Brasil propõe, de vender ativos militares, vender terrenos militares e tal, a importância de nós termos uma estrutura muito forte para defender a nossa soberania. País sem forças armadas, país sem investimento na inteligência, país sem condição de ciência e tecnologia. É um país vulnerável, e quem tem o pré-sal e quem tem hoje inimigos como são as transnacionais, de olho em abocanhar essa preciosidade, é bom fazer uma reflexão maior sobre a importância que tem a defesa da soberania, a defesa das nossas Forças Armadas. E país sem sindicalismo, né? País com sindicalismo meia boca, desarticulado, sem proteção legal, sem um aparato jurídico. Aí cai como uma luva com o que os caras querem, né? Exatamente, porque aí a classe trabalhadora não tem meios de se proteger. Então, vocês não se iludam que toda vez que falam em reforma sindical, que a mídia prega, os deputados vão lá na tribuna, alguns deputados, e vende como uma maravilha, é para desarmar o campo do trabalho. Eu queria mostrar aqui já que estamos falando aqui de sindicalismo, só de sindicalismo praticamente aqui, de luta política, no nosso repórter sindical, mostrar um jornal de uma entidade de classe, que é o Voz Comerciária, do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que fala da campanha salarial. Campanha salarial 2015-2016, aprovada a pauta de reivindicação. São cerca de 500 mil comerciários aqui em São Paulo, e nós desejamos que eles façam uma campanha com êxito, porque, como bem disse o Leonardo Severo agora há pouco, tem uma crise, nós sabemos que tem uma crise, tem dificuldade, o governo jogando contra, o patronato abusando, mas eu vou citar, viu, Léo, só um caso recente de uma categoria. O Sindicato dos Hoteleiros de São Paulo, quase 300 mil trabalhadores, o sindicato fechou um acordo. Para o reajuste geral da categoria, deu 1,20 acima da inflação. E para o piso, porque o segmento é ocupado por pequenas e microempresas empresas, para o piso aumentou 4,20 acima da inflação. E no caso da projeção que eles fazem da gorjeta, porque a gorjeta não é estipulada, você não mensura, você não faz anteriormente, não tem esquema que diz qual vai ser a gorjeta. Eles conseguiram, além da inflação, 25%. Então nós vamos pegar 25% este ano, 25% daqui no próximo ano, depois 20%. E quem se aposentar nesse período, o trabalhador, naqueles 4 anos, ele, em vez de se aposentar com um piso, se aposentará com 2 pisos, que é um ganho extraordinário. Por quê? Porque tem sindicato, porque tem CLT, que tem Constituição artigo 8º, tem o capítulo dos direitos sociais, que tem um movimento sindical onde não cabe mais intervenção governamental. Tenta intervir, mas há um arcabouço legal que protege. Léo, nós estamos chegando no final aqui, o Edu fala que faltam 2 minutos. Então eu queria agradecer muitíssimo o Leonardo Severo, escritor, jornalista, ativista, militante, homem marcadamente de esquerda, com uma posição nacionalista reconhecida e louvável. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Obrigado por ter vindo aqui ao Repórter Sindical. Nós estamos aprendendo a fazer televisão na internet, então não se assuste não, mas daqui a pouco a gente aprende e faz direitinho, ok? Bom, agradecer o Franzinho, agradecer a Ariane, agradecer os companheiros aqui todos do estúdio que estão nos acompanhando. Eu acho que o grande ensinamento que as crises possibilitam é justamente nós medirmos a nossa capacidade de organização, a nossa capacidade de pressão, a consciência que nós temos da importância da unidade. Eu acho que o movimento sindical hoje, o movimento sindical brasileiro, precisa caminhar cada vez mais unido no sentido de apresentar uma pauta que mobilize o país, que fundamentalmente se choque com essa política desastrosa de ajuste fiscal, com essa política criminosa de juros altos, com essa política que inviabiliza a produção. Nós não podemos continuar sangrando o orçamento para defender o interesse de meia dúzia de banqueiros especuladores. Nós precisamos, como vínhamos fazendo até o momento do presidente Lula, investir no nosso mercado interno, fortalecer o desenvolvimento,
melhorar a nossa condição de vida com salário, emprego e direitos. Muito obrigado, Leonardo Severo. Nós terminamos o programa, que tudo é muito rápido, passa depressa, o conteúdo é denso e aí não dá tempo de tratar assim muito rapidamente. Muito obrigado a você que nos acompanha. Você pode nos acessar no site da OTV e você terá todo o conteúdo do programa. Quero mandar um abraço fraterno ao meu amigo Audálio Dantas, esperando e desejando que ele se restabeleça prontamente. Um forte abraço a todos vocês e até quinta-feira que vem, com um novo Repórter Sindical, das 20 às 21 horas, ao vivo. Um abraço. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.